Oi gente, tudo bem? Sou a professora Kate Silva, estou voltando para uma aula de física agora. O tema da nossa aula de hoje é eletromagnetismo. Então bora lá? Vem aprender física comigo? Bem, primeiro eu vou começar falando sobre eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é uma propriedade da matéria e é uma forma de energia baseada na atração e na repulsão das partículas elementares do átomo. Que partículas são essas? Os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons que têm carga positiva, que a gente já viu em uma aula de química, os elétrons que têm carga negativa e os nêutrons que, como o próprio nome já diz, não têm carga nenhuma. A atração ou repulsão vai depender das cargas desses elementos. A gente sabe que em física as cargas iguais elas tendem a se repelir e as cargas diferentes elas tendem a se atrair. Mas além desses componentes da matéria, existem as moléculas e os compostos iônicos, como os íons, por exemplo, que também podem ter cargas elétricas. E quando que os corpos adquirem cargas elétricas? Através do processo chamado de eletrização. A quantidade de carga de um corpo ela pode ser medida em Coulomb, e é definida pela seguinte equação: Q é igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica, que é medida em Coulomb, N é o número de elétrons, e não tem unidade nenhuma, e E é a carga elétrica de um elétron, e tem um valor fixo, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse processo de eletrização ele pode acontecer de três maneiras diferentes. Pode ser por atrito, pode ser por indução e pode ser por contato. Vou mostrar para vocês a eletrização por atrito. Como o próprio nome já diz, os corpos eles vão se eletrizar a partir do momento em que eu atritar um no outro, esfregar um corpo no outro, onde um corpo vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa. Mas, apesar deles ficarem com cargas opostas, é importante ressaltar que eles vão ficar com carga de mesmo valor. Só o que muda é que uma vai ficar positiva e a outra negativa. O segundo processo de eletrização é a eletrização por indução. E como é que ela acontece? Ela acontece sempre quando a gente aproxima um corpo que está eletrizado de um outro corpo que está eletricamente neutro, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, o bastão que está eletrizado positivamente, ele vai ser colocado próximo desse objeto redondo, que está neutro. A partir do momento que acontece essa aproximação, ele vai ficar polarizado. O que é isso? Ele vai ficar como se fosse um ímã. Um lado vai ficar com cargas negativas, vai ficar próximo daquele objeto que tem carga positiva, porque os opostos vão se atrair. E do outro lado vão ficar as cargas positivas. Então ele vai ficar com um lado de cargas positivas e um outro lado com cargas negativas. Por isso é polarizado, como se fosse um ímã. Mas se eu aproximar a minha mão ou o fio terra desse objeto aí que está polarizado, ele tende a perder todas essas cargas positivas, ficando apenas com cargas negativas. E o último processo de eletrização é a eletrização por contato, onde um corpo vai estar eletrizado e o outro pode estar tanto neutro quanto também eletrizado. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui na imagem. O corpo A tem uma quantidade de cargas e o corpo B tem outra quantidade de cargas. Ao final do contato, o valor de cargas dele vai ser feito como se fosse uma média aritmética. Por exemplo, se o corpo A tivesse carga de 4 coulombs e o corpo B uma quantidade de carga de 2 coulombs, somando os dois, 6 dividido por 2, já que são dois corpos, 3. Então, ao final desse contato, tanto o corpo A quanto o corpo B estariam com 3 coulombs de carga. E agora eu vou falar de eletricidade dinâmica, onde a energia ela não vai ficar retida em alguns corpos, ela vai ficar em constante movimento, através de corrente elétrica. E mesmo com corrente elétrica, vale lembrar que existem corpos que são considerados bons condutores de eletricidade, como a maioria dos metais, e os corpos que são considerados maus condutores de eletricidade, são aqueles que vão dificultar a passagem de uma corrente elétrica. A gente dá o nome de corrente elétrica ao movimento ordenado de um número significativo de partículas carregadas eletricamente. Essa corrente elétrica ela é medida em ampere e ela é definida pela seguinte equação: I é igual a ΔQ sobre ΔT,
onde I é a corrente elétrica, medida em ampere, ΔQ é a variação de carga, que a gente já sabe que é medida em Coulomb, e ΔT é o intervalo de tempo, que nesse caso será medido em segundos. Bem, e não dá para falar de corrente elétrica sem falar dos circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos são associações de elementos que podem ser percorridos por uma corrente elétrica e que possuem pelo menos 4 elementos. Quais são eles? Um aparelho que utiliza energia elétrica, um receptor, fio de metal conectando as partes do circuito, uma fonte elétrica, que é um gerador, e um interruptor que abre e fecha o circuito. Aí você, meu aluno esperto, poderia perguntar o seguinte: Kate, mas o que faz os elétrons se movimentarem dentro de uma corrente elétrica, né, para que ela possa acontecer? Muito simples. O que faz os elétrons se movimentarem dentro de uma corrente é o que a gente chama de força eletrostática. E não tem como falar de força eletrostática sem falar da lei de Coulomb, que pode ser escrita pela seguinte equação: F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, em que F é a força eletrostática medida em newtons, K0 é uma constante e vale 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro ao quadrado vezes Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são cargas elétricas e são medidas em Coulomb. E D é a distância entre elas, que é medida em metros. Bem, e não tem como eu falar em corrente elétrica, em circuito, sem falar de 2 termos, né? O primeiro deles é tensão, ou o que a gente chama de diferença de potencial, cuja abreviação é DDP. E ela se trata do trabalho realizado pela força eletrostática para deslocar um elétron dentro da corrente elétrica. E eu posso comparar essa tensão, ou DDP, ao trabalho, né? O que é trabalho? Trabalho não é o produto de força vezes deslocamento? Então, a DDP, a tensão, ela é justamente o trabalho que essa força vai fazer para deslocar esse elétron dentro da corrente. E ela vai ser medida em volts. E esse termo está mais no seu cotidiano do que você pode imaginar. Como, por exemplo, as tomadas da sua casa. Ou elas estão sob uma tensão de 110 volts, ou sob uma tensão de 220 volts. E o que é importante você saber? Que você não pode ligar um aparelho de 110 numa de 220, por exemplo, porque aí senão você vai ter, né, você vai queimar o seu aparelho. E da mesma forma, eu não posso usar um aparelho que precisa de uma tensão de 220 numa tomada de 110, senão ele não vai ter força suficiente para fazer o seu aparelho funcionar. E o outro termo é a resistência, que é representado pela letra maiúscula R. A gente chama de resistência a dificuldade que os elétrons encontram para se movimentar por meio de um condutor, né? E ele é medido, essa resistência ela vai ser medida em Ohm, que é representado pelo símbolo grego ômega. Mas, Kate, eu não entendi essa definição que tu deu. Então, a própria fiação lá da sua casa, ela apresenta uma certa resistência. Porque depois de um tempo, depois de alguns anos, esse fio ele vai superaquecendo e vai deixando os fios de cobre à vista. E isso é perigoso, porque pode acontecer um curto-circuito. E aí essa fiação tem que ser trocada. Por que isso? Porque esse material ele apresenta uma certa resistência à eletricidade. Então é isso que vai medir a resistência. E esses 2 termos que eu acabei de explicar para vocês, que é a tensão ou DDP e a resistência, elas podem ser calculadas através do nosso triângulo mágico, onde eu posso dizer que U, que é a minha tensão, é igual a resistência vezes a corrente elétrica, né, R vezes I. Posso dizer também que resistência é o quociente entre DDP e corrente elétrica, assim como eu posso dizer que a corrente elétrica é o quociente entre a tensão e a resistência. Então, tem várias maneiras para você usar essas equações aí. Bem, e essa charge, ela ilustra bem esses 3 termos que eu acabei de falar para vocês, né? O que a gente pode notar aí? Quem está tentando passar é o que está sendo medido em ampere, que é a nossa corrente elétrica. E quem vai impulsionar essa corrente elétrica para passar é a tensão, ou DDP, que é medida em volts. Mas vai ter esse carinha aí de cima, que está rindo, medida em Ohm, né, que vai impor a dificuldade na passagem dessa corrente elétrica,
E esse carinha aí que está segurando a corda, ele vai ser a nossa resistência. E um outro termo que nós vamos trabalhar é a potência elétrica, que vai medir a eficiência com que a energia elétrica é transformada em outras formas de energia. E essa potência elétrica, ela é medida em watts e pode ser definida pela seguinte equação. P é igual a I vezes U, o π, onde P é a minha potência elétrica, que é medida em watts, I é a minha corrente elétrica, medida em ampere, e U é a minha tensão, ou DDP, medida em volts. E com todos esses termos que nós já vimos até agora, a gente pode medir o consumo da nossa energia elétrica, exatamente, que anda ficando muito caro nos últimos tempos. Kate, então como é que eu faço o cálculo para saber quanto que eu estou gastando de energia elétrica? É um cálculo simples. O consumo, ele é o produto da potência elétrica do aparelho em questão, vezes o tempo que esse aparelho vai ficar ligado na sua casa. Bom, agora a gente entra na segunda parte da nossa aula, que é a parte de magnetismo. E o que é magnetismo, Kate? A gente chama de magnetismo o poder de atração de certos materiais para alguns metais. E esse poder de atração também está relacionado ao movimento dos elétrons. E magnetismo e eletricidade são aspectos de um mesmo fenômeno, uma vez que toda corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético, e vice-versa. E o que são polos magnéticos? Os polos magnéticos são os polos de um ímã, são as regiões de um ímã. Um ímã ele sempre vai ter duas regiões, uma região positiva e uma região negativa. O que é importante você saber? Que sempre que essas regiões elas são colocadas em contato, ou pode haver uma atração ou pode haver uma repulsão entre elas. Se dois ímãs forem aproximados e eles tiverem cargas iguais, ou seja, um positivo e o outro positivo também, ou um negativo e o outro também negativo, vai acontecer uma repulsão entre eles. Por outro lado, se eu coloco dois ímãs em contato e a carga positiva está voltada para o lado negativo, vai acontecer uma atração. Então é daí que vem aquela velha história que diz que os opostos se atraem. E um ímã, ele sempre vai ter esses dois polos magnéticos. Por mais que eu divida ele em vários pedaços menores, sempre vai haver uma parte positiva e uma parte negativa. É importante ressaltar também que o nosso planeta ele funciona como um grande ímã, como você pode ver na ilustração a seguir. Só que o norte geográfico, o norte e o sul geográfico, eles não vão corresponder ao que a gente chama de norte e sul magnéticos. O que vai acontecer aí? O movimento do manto sobre a crosta terrestre gera um campo magnético na Terra, gerando um polo norte magnético, que no caso do nosso planeta vai corresponder ao sul geográfico. E o polo sul magnético, que corresponde ao norte geográfico. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi só uma breve introdução sobre o estudo do eletromagnetismo. Eu espero que você tenha aprendido e que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça lá de dar um like, continue assistindo nossas aulas, chame outras pessoas para se inscrever no nosso canal, porque aqui, ciências é show!